Ô gente, Roberto Relubíscaro aqui. Olha só, em Duro de Matar 2, eles não precisaram usar neve estilizada, como fizeram no 1, né? Estilizada porque ao final do 1 tem aquela chuva de papéis. Aqui não precisou ter no 2, porque se passa em Washington, D.C., de novo na época do Natal, então nevava bastante. Pode prestar atenção que a música que encerra o filme Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, novamente, né? Só que, de forma geral, durante o filme, tem menos clima de Natal, ou talvez menos menções natalinas do que o primeiro filme, que é um clássico absoluto, né? Agora, em setembro de 2025, a coleção de filmes do Duro de Matar encontra-se no catálogo da Disney Plus. Eu resenhei o primeiro, agora revi o segundo, depois de 30 e tantos anos, os demais eu não vi. Então eu vou fazer uma série de reviews do Duro de Matar. Só que antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. No 1, né, eu já disse da importância do herói de ação John McClane, da importância da escolha do Bruce Willis como herói de ação, porque ele quebrou bastante paradigmas no sentido de ser um herói mais bem-humorado, mais perto de nós. Por exemplo, neste segundo, esse herói, ele até chega a chorar, porque tem dois momentos em que aviões explodem. Em um momento, tá cheio de gente inocente, ele chora porque ele não conseguiu salvar, que seja um avião estrangeiro da British Airways, pesa bastante, né? Mas enfim, só que depois, quando os assassinos lá, os vilões, perecem na explosão final do avião, tá dando spoiler. Gente, vocês acham que os assassinos vão sobreviver, os vilões vão sobreviver num filme do Bruce Willis, Duro de Matar? Imagina. Quando explode esse avião com os bandidos, ele cai na risada. Ele é nós. Ele é nós na plateia, da plateia e na plateia. Porque a gente ficou morrendo de dó quando aquele primeiro avião explode e eles são bons no roteiro de novo. Não é tão brilhante quanto o roteiro do primeiro, mas é um roteiro muito bom, porque assim, você tem alguns momentinhos, alguns segundos que você tem uma senhorinha britânica, uma senhorinha lá perguntando, a comissária de bordo falando alguma coisa dos trens britânicos para ela, inclusive referindo-se a ela como Love. Depois você vê um animalzinho de pelúcia, um brinquedo entre os destroços do avião. Então a gente da plateia fica igual John McClane, com dó, ele mais ainda, porque ele não conseguiu salvar aquelas pessoas. E aquela personagem, ele gosta de ajudar as pessoas, ele é muito bom, né? E aí quando tem a segunda explosão, que morrem as pessoas malvadas, que inclusive foram as responsáveis pela carnificina que nós vimos anteriormente, e no caso poderia ter resultado na morte, inclusive, da esposa dele, vou chegar a isso também depois, aí ele cai na risada, ele vibra, como nós da plateia vibramos quando vimos toda aquela gente maldosa perecer. Por quê? Porque a gente quer um mundo que tenha mais John McClanes e a esposa e as pessoas legais, né? E é claro, ter escolhido um ator cômico, ou que até então era famoso na comédia, foi muito bom para essa transição. Ele não era um brucutu totalmente sério, então ele podia ter um range, né? Ele poderia ter um escopo de emoções, falar sozinho, ficar com medo. Tudo que ele fez no primeiro, ele faz no segundo. Com essa até, eu não lembro do primeiro, por exemplo, ele chorar. E assim, uma coisa que a gente precisa ficar atento, não sei se. Eu não comentei, não cheguei a comentar no primeiro. É claro que o John McClane, ele é o fodástico, mas ao mesmo tempo ele está perto de nós. Mas se você reparar nas barreiras
que o John McClane tem que superar no primeiro e no segundo filmes são barreiras que assim elas vão muito além dos bandidos, vão muito além dos vilões. O John McClane ele tem que se haver, né? Ele tem que lutar contra todo mundo, gente. Desde os vilões, que é o mais claro, né, o mais explícito, mas lembra, as pessoas no entorno, nós estamos falando desse do aeroporto, do 2, né? Pessoas que são que não vão com a cara dele antagonizando-o, que querem multá-lo, que são incompetentes, que são falsas, que parecem que estão fazendo uma coisa, mas estão fazendo outra. Então o John McClane, ele é o herói que está perto de nós, no sentido de ser bem parecido conosco, e a gente se identifica com ele, mas ele é o herói dos heróis, porque ele luta contra todo mundo. Tudo, tudo, desde as máquinas, nesse caso aí, até a tecnologia, né? E isso é feito de um modo tão bem feito que não o torna arrogante ou mesmo até incrível. Esse aí tem os dois momentos. Bom, gente, suspensão de descrença faz parte do contrato de a gente ver os filmes, né? Claro que eles não podem exagerar, mas suspensão de descrença está na nossa conta. E também, claro, né? Às vezes você finge que você está em suspense. Imagina que alguém vai achar que o avião que está a esposa dele efetivamente vai despencá-la de cima. Esse é um dos defeitos desse filme que eu vou chegar depois. Então, assim, a personagem do John McClane, ele é, assim, o herói mais heróico do que aqueles heróis mais sérios do que a gente estava acostumado. Só que eles fizeram de um jeito tão bem feito que às vezes a gente nem percebe isso, porque ele se machuca, aparece sangue nele, ele tem dor, ele grita, ele tem medo, mas ele está enfrentando muito mais e vencendo muito mais coisas do que aquelas pessoas, né? Do que aqueles outros heróis. E como a gente se identifica com ele, a gente também é esse tipo de herói, porque a gente também no dia a dia ele tem que lutar contra incompetência, blá, blá, blá. Olha onde que vai o processo de transferência, o processo de você empatia com o herói, né? Por exemplo, ele é tão... a diferença... Eu vou voltar até um exemplozinho do primeiro filme que eu não dei lá quando eu falei. Quando a gente é apresentado ao John no primeiro filme, ele chega no aeroporto e a limusine está esperando, né? Ele vai na frente da limusine, ele é nós, ele não se coloca numa posição de superioridade, de isolamento com o motorista da limusine. Se você perceber depois, quando o chefe de polícia de Los Angeles chega totalmente incompetente, ignorante, arrogante e tal, ele está no banco do passageiro, de trás. Ele está sendo conduzido por um chofer e não se misturou. É isso que torna o John McClane tão relacionável, né? Como eu brinquei nada. Ele é nós nessa fita. Neste segundo filme, então, ele vai estar esperando a esposa dele no aeroporto e gente malvada, traficante lá da América Central, não sei o quê, o Franco Nero. Vai sequestrar, vai parar o aeroporto e um monte de aviões vão ficar circulando o aeroporto de Washington, porque os bandidos querem sequestrar, querem resgatar, né, esse ditador ao mesmo tempo mega traficante aí, né? E é claro, um dos aviões está a esposa do John McClane. A gente acaba comparando o primeiro filme com este, não só porque o título Duro de Matar, porque tem o Bruce Willis, mas porque o próprio filme ele chama
esse tipo de comparação. Por quê? Porque aproveita personagens, mesmo forçando a barra, por isso que não é um filme tão bom quanto o primeiro, forçando a barra como aquele alívio cômico, o parceiro virtual dele do primeiro filme, desse aí manda um fax, não sei o quê, tem a função da tecnologia, de ver que o John McClane, inclusive, luta contra a tecnologia, blá blá blá, mas a tecnologia ajuda ele e tudo mais. Mas, assim, é uma forma de você pegar uma fórmula que deu certo no primeiro filme e mais ou menos fazer o primeiro filme de novo. Com, né? Só que como não dava totalmente para você colocar todas as personagens fazendo as mesmas coisas. Então, por exemplo, o parceirozinho dele, virtual do primeiro filme, aparece só um pouquinho, só para você lembrar. Mas percebe que esse outro parceiro aí, vai estar mais ou menos consubstanciado na figura daquele cara do janitor, do cara lá, eu assisto em inglês, nem sei como é traduzir essas coisas, que fica lá no fundo do aeroporto, lá, né, que é o cara que é alívio cômico e que o ajuda. O auxílio ajudante de serviços gerais, que aparece nesse segundo filme. Claro que também serve aquela função igual da limusine do primeiro filme, né? Enquanto os caras chefões do aeroporto fazem de tudo para dificultar o serviço do John McClane, são incompetentes pra caramba, o John McClane ele se alia a quem? Ao cara que fica lá no subsolo, a um cara bem abaixo, né, na cadeia alimentar, em um auxiliar de serviços gerais. É a mesma coisa de você mostrar ele chegando no banco da frente da limusine, do lado do chofer, né? E depois o cara chegando no banco de trás, portanto distante, e colocando o motorista como realmente seu empregado, blá blá blá. É a mesma coisa, né? Claro, sem contar na parte óbvia, ou as partes mais óbvias, que um dos aviões que ficam circulando Washington está a esposa do John McClane e o mesmo jornalista cuzão lá do primeiro filme, e eles vão fazer exatamente, especialmente o jornalista, a mesma coisa que eles fizeram no primeiro filme, né? Só que nesse segundo filme, essa mudança entre a ação do aeroporto e os momentos em que aparecem a esposa e isso ferra um pouco o ritmo desse segundo filme, né? Então, é assim, era óbvio que não seria igual ao primeiro, eu não estou dizendo, porque assim, toda aquela magia, o frescor da criação da personagem, tudo já passaram. Embora esse segundo filme tenha rendido mais grana, né? Já era uma franquia que estava se estabelecendo, blá 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 blá. Mas é assim, mesmo eu tirando a parte da. É claro, Roberto, que não vai ser a mesma coisa, que não vai ter. Porque o frescor da novidade passou. Isso. Só que também tem problemas de roteiro, sim. O roteiro e as soluções de filmagem não são tão espertas quanto as do primeiro filme, né? A gente tem claramente um problema de ritmo nesse filme. Não só nesse ping-pong. Porque a parte do avião em que a esposa dele está, gente, vamos combinar, não tem suspense aquela parte, né? E também não é um alívio cômico, alguma coisa assim, que você fala que é um pouco para aliviar a tensão. Não, ela realmente bota um ponto de traço assim. Você fala, por que não tem tensão naquela parte? Eu já aludi a isso. Você acha que eles iam matar a esposa do John McClane? Ele está esperando a esposa dele num filme de Natal e elas cairia. Nem o avião que caiu, que a gente vê, nem tem cidadão norte-americano, é cidadão britânico. Você acha que eles iam matar? Então, assim, não tem ali nenhuma. Ela só dá uma emperradinha no ritmo. E também esse filme ele é um pouco engraçado no sentido de que é, a, tem aquela primeira. Tem a apresentação da situação, aí tem uma primeira rajada de ação, aí depois dá um momento em que o filme fica assim, né?
E aí depois começa e começa. E aí ao final é assim. Afoito, né? Nossa, explosão daqui, delícia, não tô criticando, mas sei lá, se a gente fosse fazer um chart, né? Um eletrocardiograma do filme, né? Aqueles negocinhos de hospital, fica assim, seria divertido, né? Seria bastante irregular com relação à estabilidade, vamos dizer assim, do primeiro filme, tá? Mas assim, para mim isso são detalhes. O resto, o que realmente interessa, que são aquelas one-liners, né? Aquelas frases do John McClane, as personagens simpáticas, tá tudo ali. Claro, você não dá para comparar o vilão do Alan Rickman com o vilão do Franco Nero, né? O vilão do Alan Rickman muito mais bem trabalhado, havia inclusive muito mais interação. Não estou falando do ator, gente, dos vilões, tá? Né? A interação do John McClane com os vilões era maior entre ele e o do Alan Rickman no primeiro filme. Isso conta. São detalhes técnicos. Às vezes as pessoas falam que eu analiso, vejo as coisas muito pela perspectiva técnica. Filme, roteiro, tudo isso é técnica, gente. Né? O que a gente sente na recepção como falha, como não acontece nada no filme, são em decorrência de problemas técnicos. Inclusive, mas o ator. Então, se o ator é bem dirigido, tem uma técnica de direção, tem uma técnica de atuação, é bastante técnico. Então, assim, são esses descompassozinhos técnicos que fazem com que esse filme não seja tão interessante, obviamente, quanto o primeiro filme. Mas ele é bem assistível. Eu me diverti, assim, sobremaneira, né? E aquela história, tem uma tiazinha que entra com um taser dentro do avião. É, é assim, isso foi nos anos 90. Lembra que depois teve o 11 de setembro, que a gente viu que os aviões não eram realmente tão seguros. Então, uma coisa que no roteiro pode... Como que ela conseguiu passar com um taser? Então, né? Pode ser que naquela época isso pudesse acontecer, né? Há problemas e há problemas. Mas que aquele taser veio a calhar, porque o que a esposa do John faz com o taser é bem legal, né? E o filme, é claro, né? O grande elefante branco, ou o grande avião desses filmes, é realmente, especialmente desses dois, é realmente você, puta merda, como? De novo, no Natal, é a mesma história do primeiro filme. Ele tendo que resgatar a esposa dele, a mesma coisa, né? Pô, acontecer isso de novo com as mesmas pessoas estarem naquele local, tudo ser igual, né? O filme ele tá ciente disso, inclusive nos 2 ou 3 minutos. Por que isso vive acontecendo com a gente, né? Se fosse talvez um filme mais moderno, esse aspecto meta, né, poderia ter sido inclusive mais explorado, ou esse de sátira. Mas você vê que o roteiro mesmo, ele se ele se ele se blinda. É um roteiro que se precaveu com relação a essa crítica. Ele não vai muito a fundo, mas em 2 ou 3 momentos, de novo está acontecendo isso. Ou seja, é o roteiro, são aquelas pessoas que estão perto da gente, para a gente se relacionar, comentando aquilo que a gente, na plateia, deve ter comentado. De novo aconteceu isso? Só que a gente estabeleceu aquele contrato, a gente sabia que o filme é a mesma coisa. A gente viu a sinopse, pagou para ver no cinema, pagou para alugar o filme, ou tá vendo no streaming. Pela sinopse a gente vê. Ele tá fazendo a mesma coisa que o primeiro filme. Então, a gente já vai predisposto
a aceitar. E aí o filme dá uma pequena piscada pra gente, ó, a gente sabe que vocês sabem que isso é absurdo, né? Só não foi mais explorado, eu imagino, porque este roteiro e este diretor não são tão brilhantes, né, neste segundo filme, quanto o roteiro e a direção do primeiro filme, né? Mas isso significa que seja um filme ruim. Duro de Matar 2 é ainda bastante divertido, embora tenha esses probleminhas de ritmo, blá blá blá, tá? Tchau. Vamos ver agora quando que eu. Bom, eu falo quando que eu vou assistir aos demais. Quando eu começo, gente, eu sou igual bola de neve, né? E não só o efeito natalino lá, mas esses cabelos de neve aqui. Eu vou ver isso nos demais rápido. Os demais eu não vi, eu não me lembro de ter visto, né? Anos 90, eu estava em outra vibe, enfim. Então, os demais serão novidadeiros para mim. Bacana, novidade em 2025, né? Meio como tributo ao Bruce Willis, como eu talvez tenha dito no primeiro vídeo, porque as notícias da saúde dele são tristes, né? É alguém que está indo embora. Então, acho mais do que justo e gostoso fazer essa retrospectiva aqui, né? Da série de filmes pelas quais ele será lembrado e com tanto capricho, né? Fez tão bem. Tchau.